Muitas informações do Fluminense para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Será que o John Kennedy vai sair do Fluminense? Tem informação de clubes brasileiros interessados na sua contratação. Tem também a versão do Fluminense sobre uma informação que saiu mais cedo de dívida sendo cobrada pelo Atlético Mineiro. O Fluminense deu a versão dele, se pronunciou, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também comentaremos bastante sobre a possibilidade de um jogo do Fluminense na 7ª rodada ser adiado devido à calamidade pública que vive o estado do Rio Grande do Sul. Então tudo do Fluminense você vai encontrar nesse vídeo aqui. Já deixa o seu like desde já, se inscreve no canal e vambora com as notícias. Até o momento, nada mudou no calendário do Fluminense no Brasileirão por conta da calamidade que vive o estado do Rio Grande do Sul, situação muito delicada por lá, as chuvas, causando uma enchente muito grande em todo o estado gaúcho. Mas a Netflix traz pra gente aqui que existe sim um risco, de uma partida do Fluminense da 7ª rodada do Brasileirão acabar sendo adiada. Por quê? Porque o Fluminense vai enfrentar o Juventude nessa 7ª rodada. O Juventude é de Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul, e de acordo com a ESPN, a CBF deve adiar os jogos de Grêmio, Inter e Juventude desse final de semana, agora pela 6ª rodada. Então, caso a situação permaneça ainda muito ruim, na situação de calamidade lá no Rio Grande do Sul, esse jogo entre Fluminense e Juventude na 7ª rodada pode ser adiado. Esse jogo é no Rio de Janeiro, mas o time do Juventude precisa chegar aqui, e é uma situação muito delicada, tá afetando, claro, todo o calendário de treinos das equipes. Óbvio, isso tá longe de ser a prioridade, Inclusive, eu acho que a CBF deveria até paralisar o campeonato nesse momento. Enfim, tem nem cabeça para isso, jogadores até de outros times que têm familiares lá pelo Rio Grande do Sul, todo mundo muito preocupado com a situação. E, como eu disse, o jogo seria no Maracanã, Tá marcado aqui pro Rio de Janeiro, é mando do Fluminense. Só que tem uma informação importante, que o Salgado Filho, que é o aeroporto principal lá de Porto Alegre, lá do estado do Rio Grande do Sul, ele está completamente inundado. E ele só deve receber voos novamente, normalmente, a partir do dia 30 de maio. Vai demorar muito. Então, assim, ficaria muito inviável mesmo para o Juventude chegar aqui no Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense nessa 7ª rodada. A partida está marcada para o dia 19 de maio, daqui a 13 dias. Então ainda não há uma definição da CBF, mas existe sim essa possibilidade muito forte desse jogo acabar sendo adiado. Claro que qualquer informação que a gente tiver nova referente a isso, você vai ficar sabendo aqui na Central Fluminense. E teve polêmica porque teve um youtuber jornalista que traz muita informação do Atlético Mineiro, trazendo que o Atlético acionou o Fluminense na justiça para cobrar uma dívida do tricolor. O Fluminense deu a versão dele. Antes da gente falar bastante sobre isso, só vou lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o nosso tricolor. Inclusive, essas informações saíram lá em primeira mão para você, tricolor. Então corre no comentário fixado, aperta no link lá, aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central. Mas vamos lá, para a gente contextualizar a situação, o Fred Augusto, que é um youtuber, jornalista que cobre o Atlético Mineiro, trouxe a informação de que o Galo teria acionado o Fluminense na Câmara Nacional de Resolução de Disputas por atrasar no pagamento de contratações. Vale lembrar que em 2023, o Fluminense contrata o lateral direito Guga e o atacante Keno junto ao Atlético Mineiro. Ele trouxe a informação de que o Atlético acionou o Fluminense nessa CNRD para, cobrar esse pagamento da dívida. E o Fluminense apareceu para se pronunciar de maneira oficial. Eu estou com a nota aqui do Fluminense que eu leio para vocês. Não procede que estamos sendo acionados na CNRD. A parcela de 20 de abril venceu e o Atlético Mineiro notificou a gente para pagar, ameaçando levar para a CNRD. Só que o contrato prevê carência de pagamento de 90 dias para pagamento. Ou seja, estamos contra-notificando que estamos dentro do prazo para pagar. Todas as parcelas anteriores estão absolutamente em dia. Então essa é a versão do Fluminense, alegando de que não há nenhum problema ali com o Atlético, existe esse prazo de 90 dias e o Fluminense está dentro desse prazo, Final, dia 20 de abril tem 20 dias mais ou menos aí,
faltaria ainda mais ou menos uns 2 meses para o Fluminense pagar essa parcela. As outras parcelas, né, o Fluminense faz questão de salientar que estão todas em dia, então não faz nem muito sentido o Atlético Mineiro ter acionado o Fluminense, né, ou ameaçado acionar o Fluminense na CNRD, e o Fluminense está aí fazendo essa contra-notificação para se defender da situação, né? Olha, não estou te devendo nada, estou no prazo para pagar, devo não nego e pago no prazo, né? Pago quando puder, pago no prazo e vai ser pago de acordo com o Fluminense. Outra informação de dívida do Flu, que dessa vez quem traz é o Anselmo Góes, na coluna dele lá no O Globo, e ele traz pra gente que o Fluminense está devendo um valor milionário ao Giuliano Bertolucci. Pois é, gente, o Giuliano Bertolucci é um empresário bastante famoso aqui no futebol brasileiro, ele inclusive agencia a carreira do treinador Fernando Diniz, do lateral Guga, né? Tá nesse imbróglio que a gente citou aí agora do Atlético Mineiro, e também do meio atacante Lima, né? Para citar alguns jogadores do elenco atual do Fluminense. O Anselmo Góes traz pra gente a informação de que o Fluminense tem uma dívida de cerca de 20 milhões de reais com a empresa do Bertolucci, né? A Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva Companhia Limitada, e que os advogados dessa empresa pediram que essa dívida seja paga pelo Fluminense através do regime centralizado para pagamento de pendências. O Fluminense fez uma negociação até com o governo federal para poder ajeitar essa questão da dívida e ser paga ao longo do tempo. É o RCE, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes, e agora os advogados dessa empresa do Giuliano Bertolucci querem que a dívida com ele seja colocada nesse plano, né, de pagamentos do Fluminense para que ela seja quitada o mais rápido possível. Então o Fluminense aí com mais uma dívida surgindo, né, aparecendo no nosso radar, que são esses 20 milhões de reais para o Giuliano Bertolucci. É complicadíssimo, né? Empresário no mundo do futebol acaba sempre, né, todos os clubes acabam tendo essas dívidas com empresários, o que é muito ruim, né, porque enfim, é uma situação muito delicada ficar devendo qualquer um. Quando é empresário, você quer contratar um jogador do cara, isso pode acabar prejudicando você na hora de fazer a negociação. John Kennedy pode deixar o Fluminense? Tem clube brasileiro interessado na sua contratação. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando, né, o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço pro Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás, pro Roberto, do Rio de Janeiro, Jairo Afonso, da Carobinha, pro Raimundo Otávio, de Padre Miguel, pro Marcos, de Belfor Roxo, e pro Vaguinho, de Resende. Um abraço pra galera e o convite, claro, né, reforçado pra você que tá aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, combinado? Então vamos lá falar do John Kennedy. Por quê? Vamos lá, contexto geral. John Kennedy, a gente sabe, está afastado pelo Fluminense, né? Ele, ao lado de Alexander, Cauã Elias e Arthur, realizou, né, atos de indisciplina, versão oficial do Fluminense, na concentração do jogo contra o Vasco da Gama, que o Fluminense venceu. E depois o John Kennedy teve outros casos de indisciplina, incluindo um atraso de 1h20, que fez com que ele não tivesse sido reintegrado, né? Os outros 3 jogadores foram reintegrados, já foram relacionados. O Alexander dá assistência, inclusive, para o gol do Renato Augusto contra o Atlético Mineiro, mas o John Kennedy ainda segue afastado. Existe a possibilidade, tá, dele ser relacionado para a viagem contra o Colo-Colo. O Fluminense enfrenta o Colo-Colo quinta-feira lá no Chile, vai treinar de manhã no Rio de Janeiro e na terça-feira, né, amanhã, após esse treino, viaja para Santiago, treina um diazinho lá e tem o jogo na quinta-feira. Existe a possibilidade do John Kennedy ser reintegrado e viajar com o time para essa partida, mas a maior probabilidade é de que ele retorne somente contra o São Paulo. A partida contra o São Paulo é na outra segunda-feira, né, daqui a uma semana, 7 horas da noite lá em São Paulo, no Morumbi. A maior probabilidade é que o John Kennedy retorne nessa partida. E o Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia, traz informação pra gente de que tem 3 clubes brasileiros que sondaram a situação do John Kennedy aqui no Fluminense. Ele não traz pra gente quais são os clubes, mas que esses clubes teriam, né, chegado ao Fluminense para perguntar como é que tá a situação, ver uma viabilidade de negócio, né? A gente sabe que o John Kennedy é um jogador de muita qualidade, a gente viu na Libertadores ano passado, né? Ele é o cara que fez o gol do título da Libertadores do Fluminense
Fluminense, mas esses casos de indisciplina vêm acabando freando um pouco a carreira do atleta. A comissão técnica do Fluminense ainda quer contar com o John Kennedy pelo menos até o final de 2024, tá? O Fernando Diniz não tem o John Kennedy fora dos seus planos, quer utilizar sim o jogador, por isso uma negociação interna não deve ocorrer. Além disso, a diretoria tricolor também vê com maus olhos, né, uma possível transferência interna, acha que seria muito ruim vender o John Kennedy para um time brasileiro, né? Claro, a gente reforçaria um concorrente direto e os valores nem são tão altos assim como poderia no caso de ser uma venda para o exterior. Essa sim, né? Venda para o exterior, se aparecer algum time estrangeiro interessado em trazer o John Kennedy, o Fluminense já começa a ver com melhores olhos, já que são inúmeros casos de indisciplina recorrentes do menino rei, ou ex-menino rei, porque agora a galera tá chateada aí com ele, né? Brincadeiras à parte, a situação do John Kennedy é muito delicada mesmo, né? Porque é um jogador que tem muita qualidade, joga muita bola, é decisivo, tem personalidade, só que tem o outro lado da moeda, né? Que são os casos de indisciplina, são as besteiras que ele faz, são ele ser expulso lá no jogo da Recopa contra a LDU porque deu um pisão, nada a ver no cara, essas coisas que tornam ele um jogador muito inconstante e acaba, né, prejudicando um pouco o aproveitamento dele no Fluminense. Também acho, tá, que seria péssimo, horrível, tenebroso pro Fluminense perder o John Kennedy para alguma equipe brasileira, né? Ah, mas vai vender, vai ganhar um dinheiro. Cara, para time brasileiro eu acho que seria horrível o Fluminense negociar o John Kennedy porque ele é um jogador de muita qualidade. Por mais que ele oscile, né, comportamentalmente, mas ele tem muita qualidade. Então eu não liberaria o John Kennedy para a equipe brasileira. Agora, se aparecer uma proposta do exterior, um valor interessante, aí eu acho que o Fluminense pode pensar assim com muito carinho, porque o jogador, a gente está vendo que é muito difícil de contar com ele ao longo da temporada. Essa é a maneira que eu enxergo, claro. Eu quero saber de você que está aqui nos assistindo. O que você faria com o John Kennedy? Você venderia o jogador? Você manteria, apostaria ainda nele? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.